Um bom dia a todos neste inexprimível amanhecer. Quero atentar-me para um texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Texto esse singular e distinto, pois o mesmo não é encontrado nos demais evangelhos, nem mesmo nos livros apócrifos ou nos pseudos epígrafos. Lucas teve a sensibilidade de reportar o mesmo em decorrência de sua significância. Em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, está escrito: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Estamos diante de duas figuras emblemáticas, arquetípicas, simbólicas. Marta, simbolizando a mente extrovertida, pragmática, aristotélica, o lado esquerdo do cérebro. Maria, com a sua introversão, com a sua receptividade, com a sua intuição e abertura, representa o lado direito do cérebro. De modo que essas duas irmãs simbolizam o Ocidente e o Oriente. Nessa história, nós observamos o trabalho infrutífero versus o ócio criativo, a razão versus a emoção, o coração e a mente são manifestos nestas palavras. A história diz que Jesus chega num povoado e certa mulher, por nome de Marta, o convida para a sua casa. Esta mesma mulher tinha uma irmã por nome de Maria, e esta ficou assentada, ouvindo os ensinamentos do Mestre. Contrapartida, Marta agitava-se e permaneceu ocupada em muitos serviços. Eu disse que Marta simboliza o Ocidente, pois o Ocidente ele é caracterizado pela ocupação. As pessoas estão demasiadamente ocupadas em seus afazeres, estão submersas em suas atividades, em seu trabalho,
agitam-se de um lado para o outro, de modo que, para a mente ocidentalizada, o ócio gera estranheza, a não ocupação causa perplexidade. A mente encontra-se tão condicionada e adestrada ao fazer que qualquer momento ocioso se transforma em um tédio sem igual. Observem que a maioria das pessoas que se aposentam entra em desespero. Ficam desesperadas, pois passaram tanto tempo dedicadas a um determinado serviço que, quando mesmo acaba e a sua mente fica desocupada, a mesma se desespera. Sócrates, há 2400 anos atrás, já alertava: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. O capitalismo tornou-se a religião mais bem-sucedida. Nunca houve em toda a história pessoas tão dedicadas, tão compromissadas, tão envolvidas em suas atividades. Embora aparentemente o que os motiva é o viés monetário, todavia muitos já não conseguem se ver divorciado desta prática. E o interessante é que a mente ocupada, ela é tagarela. Marta não apenas estava ocupada com seus afazeres, mas como incomodou o mestre, dizendo: não importas de que eu fique a servir sozinha, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me, referindo-se à sua irmã. E Jesus, compreendendo o universo psíquico desta moça, ele diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. É interessante é que a palavra preocupação no grego, ela possui 3 significados. Número 1, ocupação significa estar dividido. Uma pessoa preocupada, ela está dicotomizada. Ela fica entre a confiança e a desconfiança, entre a dúvida e a fé. Ela habita essa dimensão de incertezas. Ela não experiencia a completude e a totalidade por estar fragmentada e dividida pela preocupação. O segundo significado de preocupação é ser arrastado em direção oposta. A pessoa preocupada, ela perde o fluxo
natural da existência, ela se torna desarmonizada com o todo. Ela fica desritmizada. Observem a natureza. Olhai para as aves do céu, para o lírio dos campos, para os lírios do campo. Toda a natureza, toda a criação encontra-se em plena pacificação. Nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação é emitida e transmitida pela natureza, porque tudo que existe encontra-se harmonizado com o todo. Porém, aquele que se preocupa, ele se encontra na contramão do fluxo espontâneo da existência. E em decorrência deste fenômeno, ele se desestabiliza interiormente, fica agitado, mal-humorado, completamente desarmonizado. E o terceiro significado da palavra preocupação é sufocar. Interessante é que certa feita Jesus narrou uma parábola conhecida como a parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte das sementes caiu no caminho, outra parte caiu em solo rochoso, uma terceira parte caiu entre os espinhos, e a quarta parte caiu em boa terra. A que caiu no caminho foram pisadas pelos homens, e as aves do céu a comeram. A que caiu em solo rochoso, por não ter raiz em si mesma, nascendo o sol as secou. A que caiu entre os espinhos a sufocaram, não permitindo que a mesma frutificasse. Mas a que caiu em boa terra, produziu frutos de 100, 60 e 30 por 1. E o interessante que o texto diz, quando Jesus dá o significado da parábola, ele diz que a que caiu entre os espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegaram a amadurecer. Existem muitas pessoas infrutíferas, espiritualmente falando, porque se encontram sufocadas com os espinhos da ansiedade, dos desejos, da ambição, da ânsia de conquistar um patrimônio mais sólido, na perspectiva de ter uma estabilidade financeira, tornam-se sufocados. É por isso que a religiosidade no Ocidente até prospera, porém não gera frutos, porque há uma grande concorrência. As pessoas não conseguem viver a radicalidade
da entrega, mas elas transitam nessas duas polaridades, ou se dedicam a evoluir espiritualmente, ou estão, sobretudo, submersa em seus afazeres. O mundo encontra-se martificado, mas o meu convite a vós outros não é que opte viver a dimensão Marta ou a dimensão Maria, mas se faz necessário viver no mundo de Marta, porém sem perder a consciência de Maria. Marta ficou ocupada, outras traduções dizem, distraída. A pessoa que se distrai, ela perde muitas oportunidades. A pessoa dispersa não percebe coisas significativas que lhe acontecem. O convidado daquela família não era uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Ela estava diante da fonte, do manancial de águas vivas, enquanto Maria, em plena receptividade, recebia dos seus ensinamentos, Marta ocupou-se com o desnecessário, com o supérfluo. Preocupada no fazer, negligenciou o ser. Contrapartida, Maria teve a sensibilidade para discernir aquele momento. Jesus, uma figura singular, envolta em mistérios. Tal oportunidade de receber tal visita seria uma probabilidade difícil. Tal visitação ocorre no inusitado, no imprevisível, de modo que se fazia necessário a sensibilidade para compreender aquele momento. E a história diz que Jesus falou para Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tudo aquilo que se faz um dia, deixaremos de fazer. Mas aquilo que se é eterno, nos acompanha pela eternidade. Em decorrência disso, a minha proposta é que você se conscientize e opte pela boa parte, porque esta não lhe será tirada. O homem vem nu para a existência e da vida regressa nu, porém nesse contraponto ou nesse interim, conforme Jalaluddin Rumi explicita,
ele tem a falsa sensação de possuir. Ele fica condicionado ao ter e esquece de que todas as coisas neste plano é momentâneo, é transitório e é passageiro. A única coisa que levamos é aquilo que somos. De modo que a maior riqueza, aquilo que singulariza a existência, é a tua evolução interior, é a expansão da sua consciência, é teu progresso espiritual. Neste amanhecer, escolha a boa parte. Não deixe-se seduzir por todos os atrativos oferecidos por esse mundo, porque tudo passa, mas aquilo que ocorre na alma permanece. E eu concluo com as palavras do distinto Nazareno, quando ele diz: onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Que esta palavra ecoe nos recônditos mais profundos do teu ser e traga a sensibilidade para que você viva no mundo de mar, mas permaneça com o cultivo da consciência de Maria. Que o Eterno nos abençoe e ilumine os olhos do nosso entendimento. Até o nosso próximo encontro.